Olá, bem-vindos ao canal Astro Art Evolution. O meu nome é Maria João Gamito e este é o 10º vídeo da série Introdução à Astrologia e vai ser sobre o mapa astral. Vamos dar uma volta sobre o mapa natal de um gênio notável com intelecto superior, responsável pelas teorias da relatividade, pelo seu contributo no campo da física quântica e por negar a existência do tempo absoluto. Está claro que já sabem quem é. Albert Einstein. Ora, vamos então ver como interpretar um mapa natal e fazer um horóscopo. Agarrem num papel e num lápis, se for à moda antiga, ou façam um print screen destes. No fundo são 3 slides em que eu vos passo os tópicos principais que têm que ter em consideração quando vão interpretar um mapa natal. E eu, a seguir a ler os tópicos, vou passar assim uma vista geral de acordo com esses mesmos tópicos no mapa de Albert Einstein, como é evidente. Portanto, primeiro tópico: qual o aspecto geral do mapa, aquilo que salta à vista logo no primeiro relance? Que hemisfério e quadrante é predominante e ver se há aglomerações de planetas e onde. Depois, qual é o relacionamento entre o Sol e a Lua, qual o ascendente e que planeta é que o rege e em que condição se encontra, seja por signo, casa ou aspectos, e que planetas dispõem do Sol e da Lua, quais são os regentes destes, a partir de que signos e de que casas. Depois vamos ver em que signo e que casa se encontra o Sol e a Lua e que aspectos fazem e qual é o seu diálogo, que já vimos isso nas fases da Lua. Em que signos, modos e elementos estão os eixos ascendente-descendente e no cielo meio do céu, e em que signos, casas e condições ou aspectos estão os planetas que regem estes eixos. E a seguir, qual o eixo dos nodos lunares, em que signos e casas se encontram, que planetas é que os regem e que relação fazem com o meio do céu e com os outros planetas no mapa. E agora vamos ver isto no mapa de Albert Einstein. Eu já assinalei aqui algumas coisas. Portanto, o ascendente está aqui em Caranguejo. Quem rege Caranguejo é a Lua, mas a Lua está em Sagitário e quem rege Sagitário é aqui Júpiter, que rege não só Sagitário como rege Peixes, e o Sol está em Peixes, portanto Júpiter rege a Lua e o Sol. E Júpiter está em oposição a Urano, que é o planeta que faz aqui a pega daquele sexto que eu tinha falado quando falei nos padrões planetários. Portanto, Urano e Júpiter são extremamente importantes no mapa de Albert Einstein. E depois, em relação às configurações, a configuração que eu vejo aqui mais importante é o T-square com este ápex em Plutão, que é estrondoso, como já vimos no vídeo dos T-squares, o vídeo 7. Portanto, isto é a primeira abordagem. E falta abordar ainda que, de facto, a maior parte dos planetas estão no hemisfério superior, que é na zona pública, e à exceção da Lua, que está na sexta casa, casa do serviço e do trabalho, e o Urano, que está na terceira casa, que é a casa da mente, mas que faz esta oposição a Júpiter, que é a casa da mente superior e a nona casa, onde ele está, e em Aquário. Portanto, os dois em quadratura a Plutão, isto é extremamente energético. Agora, a Lua, a relação da Lua com o Sol é uma Lua disseminadora, que vai entre 147 a 102 graus atrás do Sol, e a Lua de Einstein está, salvo erro, a 120. E esta Lua consiste, como eu já falei no vídeo, em devolver ou distribuir.
Einstein vem oferecer à sociedade os dons do seu sucesso através do ensino e da comunicação das suas ideias e está sempre em movimento, o que quebra as tradições e convenções. Ele adora viver e vive no momento presente, portanto a vida dele foi de facto uma grande demonstração desta lua e veio vocacionado para explorar a vida e distribuir aos outros os frutos das suas descobertas através do ensino e dos meios de comunicação. E foi de facto aquilo que ele fez. O signo de Sagitário, onde está a Lua, cobre muitos destes tópicos e como a Lua é regida por Júpiter em Aquário, ganha uma tonalidade abstrata, uma necessidade de procura de significado por detrás das leis eternas da vida. Ou seja, o conhecimento de Einstein é usado para o serviço, que é a Lua na sexta casa. O Sol em Peixe, que está na 10ª casa, confere a Einstein uma vitalidade criativa, Peixes, que é extremamente criativo, a sensação do místico, e ele tinha uma relação importantíssima com a música. Outra característica de Peixes é a magia e o mistério que no fundo o intrigam e o incitam a ir além do conhecido, a procurar a resposta para as grandes questões da vida, também típico de Peixes. E ele veio com esta consciência de que está tudo interligado e que é uma consequência dos nossos atos. O Sol em Peixes, no fundo, faz o seu próprio caminho. É um Sol espiritual, mas não é de gurus nem de religiões. É como é que eu hei de dizer? Ele procura a compreensão do todo no universo, na devoção de um ideal, algo superior a si, sem limites ou sem fronteiras, mas falo por si, não procura que os outros lhe digam o caminho. E no fundo, Einstein fez exatamente isto, foi uma procura da compreensão do universo, do cosmos, sem limites e sem fronteiras, e de facto ele criou a Unified Field Theory, portanto temos isto. Vamos então ao slide seguinte. Não, ainda temos o eixo do ascendente-descendente, que está no modo cardinal, em Caranguejo, e este é sensível, gentil, simpático, mas também é insolente, e eu acho que a insolência também vai um bocado desta carapaça do Caranguejo de se autoproteger. A energia cardinal, que tem o eixo da personalidade, sustenta a ação direta, sem planeamento prévio ou hesitações, como já vimos, e pelos vistos reflete-se nele, como é evidente, impelido a agir rapidamente, com vigor e assertividade, ser empreendedor, ágil nos desafios e nos confrontos, ambicioso e ansioso por atingir resultados. Depois o eixo vertical do meridiano IC, meio do céu, está no modo mutável. E assim como está o Sol em Peixes e a Lua em Sagitário, portanto, os três em modo mutável. E Júpiter rege não só o Sol e a Lua, mas também rege o meio do céu que está em Peixes. Portanto, mais um reforço na importância de Júpiter no mapa de Albert Einstein. E o modo mutável, como vimos, refere-se às forças da consciência que permitem os ajustamentos que são necessários à mudança. O modo mutável tem obviamente a ver com a mudança e com a flexibilidade, e o facto de Einstein ser um visionário na concepção de potenciais ainda não realizados e resilientes também tem a ver com este modo. O nódo lunar norte em Aquário, que está aqui, como vocês já sabem identificar certamente, em conjunção com Marte, que é extremamente importante, porque Marte é o planeta da ação, portanto ele vai agir com extrema
força e foco sobre o seu propósito de vida, vai atuar sobre isso e fê-lo. O nó do Lunar Norte está na 8ª casa em Aquário, que é a casa da investigação profunda e da espiritualidade. E esta casa, no fundo, é regida por Urano, que é este planeta importantíssimo que está na pega do sexto, como já vimos. E o nó do Sul, como vimos, está em Leão, ou seja, não está aqui assinalado, mas já falei sobre isso quando falei sobre os nodos. E, portanto, não vou falar mais sobre isso. Voltam ao filme dos nodos se precisarem de reavivar a vossa memória. E vou passar já ao slide seguinte. E agora vamos ver quais são as principais configurações planetárias no mapa. Que planetas é que intervêm no diálogo da configuração? Em que condições é que estão esses planetas, seja por signos, por casas ou por aspectos? Que planetas é que regem os signos onde estão os planetas da configuração e a partir de que signo e de que casa? Isto para determinar os tópicos que vão ser expressos pelos planetas que fazem parte destas configurações. Isto é muito importante. Eu volto a realçar que quando observamos os aspectos, a casa onde está o planeta indica a área de vida onde se manifesta a ação. E as casas que o planeta rege indicam os tópicos que instigam essa manifestação. Eu não vou falar já no T-Square, vou falar mais à frente. E já falei também, vou abordando isso à medida que vou falando, porque de facto envolve tudo. Mas vou começar por alguns aspectos. Temos primeiro, começamos por Urano, que é de facto o planeta chefe neste mapa. E Urano está em Virgem na 3ª casa, que é a casa da mente, do pensamento e das ideias. E é o planeta da criatividade, como já sabem, e faz um quincúncio a Mercúrio e a Saturno, aqui em Carneiro, na 10ª casa da carreira. Portanto, as ideias de Einstein eram alimentadas por Urano, a partir da 3ª casa, e que Urano é o regente de Júpiter, que está em Aquário. E a necessidade de traduzir as ideias inovadoras e criativas de Urano numa linguagem lógica e racional foi uma aprendizagem lenta e difícil, agravada pela dislexia de Einstein. E isto tem a ver com a conjunção de Mercúrio e Saturno. Eu mais à frente volto a falar sobre isto porque tem a ver com outros tópicos. Mas a seguir temos outro aspecto do Sol, que está aqui em cima, em Peixes, que faz uma ciscoquadratura a Neptuno, em Touro, na 11ª casa. E Neptuno tem muito a ver com a música, com a expansão também da consciência, com a falta de fronteiras. E Einstein usava a música, no fundo tocava o violino para o ajudar a pensar, e a sua imaginação era a propulsora das suas viagens interiores. Por exemplo, quando ele tinha, creio que 16 anos, imaginou como seria viajar ao lado de um raio de luz. Portanto, isto tem a ver com esta ciscoquadratura de Touro, em Touro, na 11ª casa, entre o Sol de Peixes com Touro. O semissextil é um aspecto de timing que tem a ver com estar na hora certa e no lugar, eu já me enganei que é no lugar certo na altura exata, mas Marte em Capricórnio na 7ª casa, em semissextil a Júpiter em Aquário na 9ª casa. Portanto, Marte ainda amplia a energia de Júpiter e permite a Einstein estar de facto em cima do jogo. O sextil de 60 graus é um aspecto de fluidez, que já sabemos, e necessita de algum esforço para que os resultados sejam favoráveis, e esforço não faltou a Einstein. E este sextil vai de Plutão, que está aqui no ápex do T-Square, ao Sol, aqui
em Peixe, como já vimos, e a Mercúrio e a Saturno. Isto refletiu-se em Einstein na sua preocupação constante com o uso adequado de poder, porque Plutão está envolvido neste sextil e Plutão, como sabemos, tem a ver com poder. E agora vou já passar ao slide seguinte, que é as últimas considerações que vamos analisar agora no mapa. E estas são: como se desenvolveu a personalidade com Mercúrio, Vênus e Marte. Portanto, são estes os 3 planetas que têm a ver com o desenvolvimento da personalidade e também no hemisfério inferior do mapa. Como é um indivíduo nas interações sociais, isto com os planetas Júpiter e Saturno, e o que se passa no hemisfério superior do mapa, que é o hemisfério público. Hemisfério inferior privado, ou superior o público. E em terceiro e último tópico, qual é a evolução espiritual do indivíduo, qual a função dos planetas transpessoais no seu mapa, que aspectos os ligam aos planetas pessoais. Isto é muito importante, porque se os planetas transpessoais não tiverem uma ligação a nenhum dos nossos planetas pessoais, é muito difícil que eles se expressem, ou seja, que nós os expressemos através das nossas atitudes e comportamentos. É mais natural que eles se expressem através de trânsitos, portanto, de coisas que vão ocorrer nas nossas vidas, mas que não somos nós a expressar essa energia. Continuando, portanto, o que é que acontece nas casas transpessoais, que são as casas entre a nona e o ascendente? Portanto, vamos começar, é daqui na nona casa. Isto tudo tem a ver com as casas transpessoais. E que aspectos espirituais é que o indivíduo tem no seu mapa? E já vimos os aspectos espirituais, portanto, se tiverem, quiserem voltar lá, estejam à vontade. E então, Mercúrio, que aspecto é que faz? Já vimos isso no quincôncio de Urano com Mercúrio e com Saturno. Mas agora vou aprofundar um bocado isso. Portanto, Mercúrio e Saturno estão em Carneiro e esta conjunção foi difícil na infância de Einstein, porque a influência de Saturno, no fundo, vai limitar a expressão de Mercúrio. E isso refletiu-se não só na dislexia e no tempo que Einstein demorou a falar, mas também com o tempo e com um grande esforço de aprendizagem para se tornar um perito. Saturno conferiu-lhe, no fundo, uma habilidade de concentração extraordinária e um foco intenso que fez dele um mestre da mente. Não se esqueçam que Saturno é o mestre, é o professor. Fez dele um mestre da mente, um pensador independente. E, de facto, Einstein é muito bom a analisar pormenores e em intuir a ideia essencial. Com Saturno e Mercúrio em Carneiro, ele é a sua própria autoridade, porque Carneiro é ele que manda também, ao nível da mente, e rejeita qualquer outra. O quincôncio, que é o aspecto de ajustamento a Urano, traz a revolução no pensamento, porque o quincôncio é algo que lhe acontece, que vem de fora. E é como que uma força oblíqua. E, entretanto, a criatividade sublime e o pensamento original de Urano, portanto, a oposição do Urano na terceira casa da mente, a Júpiter em Aquário na nona casa da mente superior, que é regido por Urano e Saturno. Júpiter é o único planeta no signo de ar. E por isso é que é o planeta responsável pela organização da mente de Einstein. Portanto, está aqui Júpiter. E Júpiter, no fundo, o que faz, expande além dos limites. Em Aquário, a mente torna-se uma mente mais abstrata e científica. Aquário também é o humanitário, tem a ver com a ética e com a moral. Isto confere-lhe uma mente cósmica, uma perspectiva e inteligência elevadas
iluminadas pela criatividade genial de Urano, que está em oposição e que foi muito bem integrado, porque de facto Urano também reger Júpiter é um passo em frente para que esta oposição seja mais vantajosa. A rebeldia de Einstein relativamente a tudo o que fosse autoridade, a mente expansiva, os ideais de exploração científica, isto tudo tem a ver com Júpiter, em Aquário, na nona casa, em atrito com as convenções e a autoridade, que é a quadratura de Júpiter a Plutão, vamos ver já no T-square, e a Plutão em Touro, na 11ª casa, também em quadratura à criatividade e à liberdade de Urano na casa da mente, que é a terceira. Júpiter e Plutão depois estão instigados por Marte, que faz um trígono a Plutão e que reforçam a sua necessidade de autonomia, independência, de poder pessoal e de liberdade. E, como dizia Einstein, raramente penso com palavras. Os pensamentos surgem e só depois é que talvez tente exprimi-los por palavras. As novas ideias surgem subitamente de uma forma bastante intuitiva. E em silêncio, de facto, era uma resposta habitual. Vamos então ao T-square, que tem Plutão no ápex em quadratura com Júpiter e com Urano, como estão assinalados pelos círculos a vermelho. E eu já mencionei isto no 7º vídeo, mas vou voltar a citar porque é extremamente importante. Bill Tierney, no livro Dynamics of Aspect Analysis, diz o seguinte: o T-square revela qual o princípio dinâmico da energia da oposição que o indivíduo tem dificuldade em integrar na sua consciência sem que isso provoque desarmonia ou desequilíbrio internos, tensões ou bloqueios. E isso ocorre através dos seus relacionamentos. O planeta no ápex desafia constantemente a harmonia e equilíbrio e incute na oposição ideais a atingir. Este planeta no ápex instiga os dois planetas em oposição a expressarem-se de uma forma distinta um do outro, numa troca energética mais competitiva do que propriamente complementar. O signo e a casa onde está posicionado o planeta do ápex indica onde esta tensão se reflete mais agudamente. Portanto, como vimos aqui no caso de Einstein, esta tensão de Plutão reflete-se na 11ª casa, a casa da sociedade, dos grupos, da humanidade, no fundo. E Plutão, sendo o planeta da transformação, da transmutação, da purga, iluminação, regeneração e poder, no fundo a chave para ser destemido e assumir o seu poder, isto foi a força que Einstein trouxe pela vida fora. E já vimos também no vídeo do T-square, no 7º vídeo, que Plutão no ápex da 11ª casa, no fundo vive a vida com muita intensidade, força de vontade, poder de concentração e uma enorme energia ao nível da psique. Isto tem a ver com Plutão também. E vai investigar as correntes submersas da vida e pode mesmo sondar assuntos mais subtis da vida com grande profundidade e visão. Quer trazer à tona estes processos subtis e expor a forma como funcionam e vai também purgar-se de todas as tentações de abuso de poder e controle sobre os outros. Isto foi um tema muito forte na vida de Einstein e também vimos isto que Plutão no ápex, num signo fixo, é extremamente teimoso relativamente aos seus desejos e não quebra emocionalmente face aos obstáculos, persegue obstinadamente o curso da ação que pré-definiu independentemente do que lhe surja pela frente. Isto, a persistência e uma convicção forte permitem-lhe gradualmente organizar e consolidar as suas reservas de poder que ele usa para alcançar um objetivo complexo no futuro sem se deixar desviar por nada nem ninguém. Isto é Namush, não podia ser mais preciso. Entretanto,
eu vou falar-vos agora, porque já falei muito deste T-square, e vou falar-vos dos trígonos. Não vou mencionar os trígonos todos, mas vou só mencionar esta dinâmica do que é que rege o quê, que é para vocês perceberem melhor. Portanto, já sabem que o trígono é um aspecto de sorte e, e de fluidez e de facilidade, e consiste no desenvolvimento rápido de uma situação devido a uma remoção de todos os obstáculos. E os trígonos que Einstein aqui tem são de Marte em Capricórnio na 7ª casa, está aqui, e Marte rege a Carneiro, onde está Vênus, e faz um trígono a Plutão, que está aqui, que é regido por Vênus. E depois a Lua em Sagitário, aqui em baixo, que rege o ascendente, extremamente importante, e faz um trígono a Vênus, aqui em cima, que é regida por Marte, que está em Capricórnio, regido por Saturno, a partir de Carneiro, que é, portanto, Marte está no signo, e está aqui uma mútua regência, Marte está no signo de Saturno e Saturno está no signo de Marte. E depois temos Urano em trígono a Neptuno, aqui Urano, faz um trígono a Neptuno, e Urano está em Virgem, regido por Mercúrio, aqui de cima, e Neptuno é regido por Vênus, que está aqui em Carneiro. Faz aqui esta ligação. Isto para vocês perceberem como é que se faz a leitura. E agora, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Foi outra citação de Einstein. Vamos falar só dos planetas transpessoais. E já tínhamos falado nisto, já vimos a função de Urano e de Plutão, Neptuno em Touro, na 11ª casa, que é transpessoal, tem um quintil de Júpiter na 9ª casa. A primeira, no fundo, a 9ª casa é a primeira das casas transpessoais, e isto na tríade, e eu hei de falar sobre isto. E tem um quintil da Lua na 6ª casa do serviço. O Neptuno vem reforçar a ausência de limites ou fronteiras, da mente desapegada e de grande clareza de Júpiter, que está em Aquário, banhado pela criatividade de Urano, a partir da 3ª casa. O quintil confere o foco a Einstein e um poder direcional focado que lhe permite ir à essência dos conceitos e alinhar a sua visão criativa com a vontade do cosmos. O séptil de Mercúrio e Saturno a Plutão, a sua mente criativa aplica-se na fusão da forma e da matéria, o aspecto da inspiração divina, e ele sente necessidade de servir o coletivo. O nóvio de Mercúrio a Saturno, a Júpiter e outro a Mercúrio, o poder do coração universal, amplitude de compreensão universal holística e espiritual e o ímpeto para uma total realização pessoal. E ainda tem o nóvio da Lua a Marte, a influência mística e a unificação das energias que permitiu Unified Field Theory. E agora, desejo-vos umas ótimas férias. Eu também vou dar uns mergulhos. Espero que tenham gostado destes vídeos e, se gostaram, que me agraciem com o vosso gosto aqui no YouTube. E eu gostava de ter algum comentário, algum feedback sobre se têm dúvidas, se estou a ser explícita, se há alguma lacuna. Se forem tímidos e não quiserem deixar comentários aqui no YouTube, podem me enviar um e-mail para astroartevolution@gmail.com. E ótimas férias, estejam com os amigos, espalhem esta informação. É muito melhor compreender os outros do que julgar ou criar expectativas que não estão certas, depois as coisas não correm bem.
e vamos lá, umas férias harmoniosas para todos, com muita alegria e até breve.